Olá! A CPI que investigou contratos internacionais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou o relatório final com um pedido de indiciamento de mais de 50 pessoas. Entre elas estão os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci e o ex-presidente do banco, Luciano Coutinho, além de diversos ex-diretores da instituição e empresários beneficiados com recursos do BNDES. O relatório será enviado a órgãos de controle como o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, o TCU, e a Advocacia Geral da União. Vamos saber então mais detalhes sobre os trabalhos da CPI com a primeira vice-presidente do colegiado, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Paula. Muito grata, Regina. Para mim é uma grande honra estar aqui falando sobre esse tema tão importante para o Brasil, né? Pois é, eu queria que a senhora fizesse um balanço para a gente, já que a CPI ouviu diversos depoimentos, fez várias entrevistas. Quais foram os principais resultados? Olha, na realidade nós já tivemos e já houve uma comprovação do que o resultado da CPI já trouxe uma luz aí para toda a população. Essa semana, segunda-feira, o Procurador-Geral ele fez uma nota pedindo ao STF para que quebre o sigilo não, o acordo de leniência do grupo JBS. Quer dizer, então, assim, pedindo também para que a delação premiada deles sejam quebrada. Por quê? Porque foi comprovado na CPI que eles omitiram várias informações. Então, isso já é um resultado da CPI. Inclusive, assim, eu tive com o procurador e agradeci a ele, porque ele faz menção exatamente aos trabalhos da CPI, que foram trabalhos, assim, extremamente sérios. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de esclarecer, porque muitas pessoas questionaram, né? No primeiro relatório do deputado Altineu, ele tinha ali nomes como o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, e conforme foi andando a nossa situação, para a votação do relatório, nós tínhamos até o dia 22, à meia-noite, para votar o relatório, assim, aquele trabalho todo não ia ter uma conclusão. Ele foi pressionado por uma série de parlamentares para que ele tirasse alguns nomes. E foi tirado o nome do presidente Lula, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma e mais alguns nomes que deram um total de 11 nomes. Então, muitas pessoas questionam, né? A CPI deu impeachment e tal. E eu tenho certeza que não deu. Por que que não deu? Porque o ex-presidente Lula e os ex-presidentes, eles estão envolvidos até a tampa. Então, ao Ministério Público, qual é o nosso papel hoje na CPI? É nós estarmos apresentando esses documentos, é um indiciamento. Esse indiciamento não tem poder de prisão nesse momento, nada disso. É um indício de que precisa de uma investigação. A senhora pode citar alguns dos que estão incluídos nesse indiciamento? O ex-ministro Guido Mantega, Luciano Coutinho, o Luciano Coutinho, presidente, nós temos aí também Palocci, nós temos o Paulo Bernardo, nós temos o Fernando Pimentel, nós temos vários agentes públicos que estavam envolvidos nessa situação que recebemos depoimentos e também documentos e que nós pedimos para que fosse feita uma investigação com esses nomes. Agora, eu queria saber também se a CPI prevê alguma forma de que possa haver um ressarcimento dos recursos que foram considerados desviados. Nós fizemos também algumas sugestões que sejam protetivas, vamos dizer assim, né? Porque o que foi constatado foi realmente que houve a gente dizia assim, uma orquestra organizada que do Poder Executivo, até do próprio Poder Legislativo e da sociedade, no sentido do poder econômico, existia sim um combinado. Você vai estar nesse lugar para fazer isso, aqui eu faço isso, para tudo se encaixar. Né? Então, nós tínhamos que proteger, e aí o que eles fizeram? Liberaram uma quantidade muito grande de valores para as operações para o exterior. Por quê? Porque nos dificulta, inclusive, de fazer uma investigação adequada. Né? E colocaram aqueles contratos todos sob sigilo. Então, são essas proposições que nós vamos estar fazendo. Primeiro, tem que exigir que quando for fazer essa questão dos riscos, ele seja feito através de análise. Não pode ser só por uma política.
E que foi exatamente a tomada de decisão ali. Não, eu quero politicamente atender alguns países. E a comissão conseguiu a abertura Conseguimos. E nós tivemos, inclusive, documentos, e é isso que nós vamos entregar ao procurador, né, ao Procurador-Geral Aras. São documentos sigilosos, que eu não posso trazer os detalhes, mas que até a promotoria já o Ministério Público não já tinha tido acesso, apesar de todas essas informações, que tem algumas operações muito grandes lá. A CPI também vai pedir a anulação, então, das delações premiadas? Foi pedido isso dentro do relatório já tínhamos pedido isso, né? O deputado Altineu fez esse pedido e se manteve, e o procurador fez exatamente esse mesmo pedido agora para o STF. Segunda-feira ele fez esse pronunciamento. Que era dos irmãos Joesley e exatamente, Batista, do grupo JBS. Porque esse grupo, na realidade, não foi o maior valor entregue do BNDES. É uma empresa. A Odebrecht tem um valor muito maior do que esse grupo, mas esse grupo, ele tem uma característica muito, muito peculiar e eu digo assim, muito triste de se ver. O que ele fez? Ele mudou, o interesse era tão grande com o dinheiro público que além de ele pegar dinheiro do BNDES, ele pegou de vários outros órgãos ali, o FGTS, nós temos assim, pegou 2,5 bilhões também, acesso a vários outros créditos que tinham com juros muito subsidiados e muito pequenos, com condições benevolentes mesmo, mas ele tinha uma característica, ele queria um monopólio do Brasil, então ele quebrou várias empresas. Nós tivemos depoimentos ali que a gente saía de lá triste, porque eram famílias que começaram ali anos e com a velocidade e vamos dizer assim, a velocidade do grupo, eles compravam vamos supor, o frigorífico e simplesmente fechavam. Então, aquela família, ela ficava totalmente desatendida e várias pessoas ficaram desempregadas com isso. Além do que, criou-se um financiamento, um programa no próprio BNDES, do qual é totalmente fora ao objetivo principal do banco. Eu sempre gosto de lembrar que o BNDES é o quê? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O lucro dele não é falar se a ação deu prejuízo, não. O lucro dele é falar sobre o desenvolvimento do nosso país e principalmente a geração de emprego. E nós estávamos até falando antes, né, como a gente precisa gerar emprego para a nossa liberdade de escolha, liberdade de todas as situações, né? E eles fizeram o quê? Eles modificaram e fizeram o BNDES PAR. O que é? A participação de ação. Sim. Quando você fala participação de ação, quando você trata da empresa aqui no Brasil, até não vejo problema. Por quê? Porque a empresa crescendo, vamos gerar emprego. Agora, a participação numa empresa estrangeira, aonde você gerou emprego? E houve uma mudança em 24 horas, numa resolução interna do banco, fazendo isso e beneficiando a esse grupo. Então, esse grupo, assim, realmente merece uma atenção muito especial de todos os brasileiros e a CPI deu essa atenção e está dando essa resposta à sociedade. Só para terminar, deputada, a CPI vai propor algum projeto para evitar que volte a ocorrer casos como esses? Pois é, então nós tivemos da CPI, ao longo da CPI, nós tivemos duas ações muito importantes. Uma é a questão de uma PEC que já foi aprovada na CCJ, uma emenda constitucional que faz com que as pessoas que recebam a intimação para ir depor, ela venha depor. Ela Sim. vai ter o seu direito garantido de ficar em silêncio e tudo, mas que ela venha depor. Porque eles utilizaram esse instrumento para nem comparecerem à CPI. Então, 16 pessoas que nós chamamos, o grupo JBS mesmo, foi Sim. totalmente blindado pelo STF, pela segunda turma do STF, e não deixou eles virem aqui. Então, nós fizemos uma emenda constitucional para fazer com que eles venham para cá. Por quê? Porque o Poder Legislativo, ele é autônomo e nós temos que ter esse poder de fiscalização, que é uma das funções mais importantes. Sim. E também, nós tivemos uma intervenção muito importante em relação a quando teve a reforma previdenciária. Por quê? Porque o banco ele é fomentado pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Sim. E na proposta inicial do deputado Samuel, ele pegava uma parte do FAT e colocava em um outro fundo,
que não fosse o BNDES. Então, ele ia desidratar o BNDES. E nós tivemos, naquele momento, uma intervenção de todos os deputados, juntamente com o presidente e deputado Wanderley Macris, para que ele tivesse essa sensibilidade de não fazer isso. Por quê? Porque nós temos que valorizar o micro e o médio empresário com o BNDES. Então, já tivemos 2 atuações e fora essas preposições que nós estamos, que foi feita no relatório. Tá certo, deputada. Muito obrigada por suas explicações aqui sobre a CPI do BNDES. Eu que agradeço muito e dizer que realmente a CPI já começou em pouco tempo, em menos de 15 dias, já começou a mostrar o seu fruto e mostrar que realmente foi um estudo com muita seriedade e com muita responsabilidade. Eu conversei sobre os resultados da CPI do BNDES com a primeira vice-presidente do colegiado, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.